Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu vou falar a respeito de um livro de um escritor japonês. É um livro que vendeu 3,5 milhões de cópias só no Japão. Nas outras partes do mundo parece que esse livro não fez muito sucesso, o que eu acho que é até uma injustiça para o livro, porque é um livro muito bonito, um livro belo, é um livro gostoso de ler, cheio de reflexões, adolescentes. A história fala justamente de dois adolescentes, né, que se apaixonam, e a namorada, no caso a Aki, ela tá com uma doença terminal. E só que quando eles se conhecem, ela tá saudável, tudo. Quando eles se apaixonam, ela também tá saudável, mas aí vem uma doença que acomete ela, que deixa ela muito, muito mal, e ela fica, sei lá, à mercê dessa doença e acaba morrendo. O livro começa justamente falando dessa morte, tá? Que o Sakutaro, que seria o namorado dela, ele está viajando para a Austrália junto com os pais da Aki, para levar as cinzas dela para a Austrália e depositar, jogar, espalhar essas cinzas numa tribo de aborígenes. Este era o sonho de Aki. Então, na história a gente já conhece o final, né? O final dessa história, que eles não ficam juntos, que eles são separados por uma morte. Então o livro é esse aqui, de Kiyoichi Katayama, Um Grito de Amor do Centro do Mundo. A capa desse livro é muito bonita, não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas gotinhas na capa, tem um vidro, né? Parece que a Aki, se for a garota da história, essa daqui, a Aki, ela tá olhando o mundo através de um vidro, talvez um vidro de um carro, e com as luzes dos faróis dos outros carros, aquela visão que a gente tem quando é criança, que a gente vê a chuva cair, vê todas essas luzinhas. É bem bonitinha a capa. E essas gotinhas parece que saltam da capa, vendo, né? Aqui no vídeo talvez vocês não consigam ter essa sensação, mas eu tive. Muito bonita a capa desse livro, e é um livro de 150 páginas, extremamente bem traduzido, né? Eu não vi nenhum erro de português, nenhum erro de concordância verbal, concordância nominal. Eu achei assim um trabalho impecável. Ele é traduzido direto do japonês, tá? A tradutora aqui no caso é a Lika Hashimoto. Então, ponto positivo para a Alfaguara, que lançou essa versão direto do japonês. Gostei bastante. Então, e a história é essa, então. São dois adolescentes que se apaixonam e vivem um grande amor. Inclusive vem a provação, que é quando ela está doente, quando a Aki adoece, e que esse amor ainda ganha contornos cada vez mais fortes. Não tem muito o que falar a respeito da história em si, porque é uma história bem linear, tá? É uma história muito fácil de ler, muito agradável, e tem muitas reflexões. Se você gosta de reflexão, esse livro é um prato cheio, mas é reflexão do ponto de vista de um adolescente, porque a história ela é narrada a partir do ponto de vista do Sakutaro, né? E eles são dois adolescentes de 16 anos, né, no ensino médio. Então, eu acho que é uma visão bem realista do que pensam os adolescentes, né? Ao contrário do livro A Culpa é das Estrelas, que eu achei que as personagens não são tão verossímeis assim, esse livro já se aproxima muito mais de uma perda, do que é uma perda, uma grande perda. Então eu acho esse livro muito melhor do que A Culpa é das Estrelas, mas muito mesmo, tá? Tem uns trechinhos desse livro que eu gostaria de ler para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é a narrativa. E vamos lá. Aqui é o Sakutaro, logo no início do livro, que ele está levando as cinzas da Aki para a Austrália, né? E ele pensa o seguinte: este é o significado da ausência de Aki, de não tê-la mais comigo. Não tenho mais nada para ver.
seja na Austrália, no Alasca, no Mediterrâneo ou mesmo na zona glacial antártica. E não importa para qual lugar do mundo eu vá, será sempre assim. Por mais que o lugar seja maravilhoso, a paisagem extraordinária, nada será capaz de me comover ou me deixar feliz. Perdi a pessoa que despertava a minha vontade de ver, conhecer, sentir e até mesmo viver. Ela nunca mais vai estar ao meu lado. Tudo aconteceu no intervalo de 4 meses, praticamente o de uma única estação do ano. Foi nesse curto espaço de tempo que uma garota desapareceu deste mundo. Se considerarmos que existem 6 bilhões de habitantes, certamente sua perda é insignificante. Mas não estou com esses 6 bilhões. Estou num lugar em que uma única morte extinguiu todos os meus sentimentos. Estou num lugar assim, e nesse lugar sou aquele que não vê, não ouve e não sente mais nada. Mas será que realmente estou aqui? Se eu não estiver, então onde estou? Aqui mostra então a forma como a morte de Aki afetou o protagonista narrador Sakutaro, né, de forma bastante forte, brutal. Ele perdeu basicamente as esperanças porque ela realmente foi o grande amor da vida dele. Tem um outro trechinho aqui na página 60, vamos ver, que é o seguinte: mostra um diálogo entre a Aki e o Sakutaro, né? E eu achei uma linguagem um diálogo bastante verossímil e bastante próximo do que os adolescentes pensam a respeito das incertezas, muito interessante. É o seguinte, o Sakutaro começa: é uma visão bem pessimista, hein? Daí a Aki responde: você também não pensa assim, Saku-chan? Eu acho que sou mais otimista. Suponhamos que eu goste muito de uma pessoa. Após 10 anos, vou gostar ainda mais dela. Vou gostar até do que não gostava no começo. E 100 anos depois, vou gostar de cada fio de seu cabelo. Isso é o Sakutaro falando. Após 100 anos, e continuou rindo, você quer viver tanto assim? Dizem que os namorados de longa data acabam enjoando um do outro, mas eu acho que é mentira. Nós já estamos juntos há quase 2 anos e não estamos nem um pouco enjoados um do outro, não é? Daí a Aki responde: mas é que no nosso caso não moramos juntos. Daí o Sakutaro: se morássemos juntos, qual seria o problema? Você ia descobrir o meu lado ruim. Aí vem a incerteza da Aki, né? Será que o Sakutaro ia gostar dela se eles morassem juntos e ele descobrisse o lado ruim dela? E qual é? Diz o Sakutaro. Não vou te dizer. Você tem algo tão ruim assim? Tenho, disse ela, voltando os olhos para baixo. Com certeza você não ia gostar mais de mim. Então, é aquelas dúvidas que todo mundo tem, né? Conforme a gente vai ficando íntimo das pessoas ou dos nossos grandes amores, a gente tem essa incerteza, essa fraqueza dentro da gente de pensar que o outro, descobrindo os nossos pontos fracos, os nossos segredos, a pessoa vai acabar gostando menos da gente, né? O que não é verdade. Um grande amor sobrevive a tudo isso, não é mesmo? Deixa eu ver mais um outro trechinho que eu achei bonito. Na página 117. Desculpa, gente, se eu estou lendo trechinhos, mas é que eu achei mais interessante fazer essa resenha lendo trechinhos do livro para vocês verem como é a narrativa, do que eu ficar explicando como é a narrativa, tá? E a história é mais ou menos essa mesmo, não foge muito disso. É um casal de adolescentes que se apaixonam, ela fica doente, adoece, né? Adoece, morre, e ele pega as cinzas e leva para a Austrália junto com os pais dela. Então a história não tem muito
Não tem nada além disso, quer dizer, o que vale a pena nesse livro, que eu quero salientar, são os diálogos, são as reflexões do Sakutaro durante a narrativa, tá? Então é isso que eu acho importante explicar para vocês, sem deixar nenhum spoiler, logicamente. Então, na página 117, aqui é sobre a Aki falando sobre a felicidade. Ela já está hospitalizada, né? E ela estava, antes desse trecho que eu vou ler para vocês, ela estava muito pessimista, muito chateada, muito triste, porque ela não sabia qual era a doença que ela estava cometendo ela, né? Ela não sabia o que estava acontecendo com ela, os médicos não falavam, a família não queria dizer a verdadeira doença dela, e eu não vou dizer porque é um spoiler. Então, chegou a um certo ponto, que eles, aqui nesse ponto que eu vou ler para vocês, eles fugiram do hospital, tá? O Sakutaro ajuda a Aki a fugir, porque ela quer fugir, ela não aguenta mais o tratamento, e ela diz o seguinte: será que a duração do tempo tem tanta importância assim? Disse Aki tomando ares de um adulto. Ficamos pouco tempo juntos, mas fui muito feliz. Tão feliz que não creio existir felicidade maior que a minha. Com certeza fui a pessoa mais feliz do mundo. Mesmo agora, neste instante, doente, né? Sinto-me assim. Por isso, para mim já é o suficiente. Lembra aquela conversa que tivemos? O que existe aqui, agora, continuará a existir para sempre, mesmo após a minha morte. Suspirei fundo e disse: você se contenta com muito pouco, disse Sakutaro. Está enganado, respondi Aki. Não estou nem um pouco a fim de largar essa felicidade. A minha intenção é levá-la comigo para todo sempre. Então ela já está resignada, feliz, ela já não se preocupa mais se ela vai ou não morrer, ela está vivendo o momento junto com o Sakutaro, ela está feliz. E aí vem assim, aí vem a parte do Sakutaro, como ele se sente, os pensamentos dele, porque eles estão fugindo. Então diz assim: a distância da estação até o aeroporto era grande. Poderíamos ter tomado um ônibus, mas como tínhamos pouco tempo, resolvi seguir de táxi. O carro percorreu a estrada escura. O aeroporto ficava numa cidade afastada, perto do mar. Tinha a impressão de que todas as lembranças que havíamos construído juntos e que nos eram importantes iam sendo deixadas para trás. Avançamos em direção ao futuro, mas eu não conseguia ter nenhuma esperança nele. Quanto mais nos aproximávamos do aeroporto, mais meu desespero aumentava. Para onde teria ido a felicidade do passado? Por que será que o agora era tão triste? A tristeza era tão grande que era difícil crer que fosse real. Gente, isso aqui é muito tocante. Quando ele diz a tristeza era tão grande que era difícil crer que fosse real. É como se ele tivesse num sonho, é como se ele não tivesse na realidade, é como se ele estivesse vivendo um outro mundo, é como se ele já estivesse antecipando o luto dele. Ele estava extremamente abatido e triste. E a tristeza, gente, tristeza tão forte, tão arrebatadora, que era difícil crer que fosse real. Para terminar, tem na página 135: na vida há coisas que podemos realizar e outras que não, disse meu avô, como se estivesse fazendo uma pregação. As pessoas esquecem rapidamente o que realizaram, mas o que não deu certo fica guardado no coração para sempre, cultivado com muito carinho. Isso é demais, gente. Quer dizer, a gente esquece de tudo que a gente já realizou, mas o que deu certo fica guardado no coração para sempre. O que não deu certo fica guardado no coração para sempre, cultivado com muito carinho. Quer dizer que as coisas boas a gente esquece.
com facilidade. A gente só lembra das coisas ruins, né? Os nossos sonhos e desejos nada mais são do que isso. Será que a beleza da vida não estaria relacionada ao sentimento de não ter realizado algo? O que não se realizou não foi algo em vão. Na verdade, já se concretizou como belo. Então é isso, pessoal. Essa é a resenha que eu fiz do livro do Kiyoichi Katayama, Um Grito de Amor do Centro do Mundo, pela editora Alfaguara. É um livro com bastante reflexão, é um livro apaixonante, eu gostei muito da história. Tem horas que a leitura é bastante leve, descontraída, que você sente o pulsar do amor deles, mas também a hora que a doença pega, vocês têm que puxar um pouco o freio, porque senão o carro desgoverna e vocês vão embora e é puxado. É isso, assim, eu aconselho demais, quem quiser ler esse livro, nossa, tem todo o meu apoio. É um livro que eu paguei R$10 numa promoção do Submarino, mas é um livro que custa baratinho, acho que pelo Buscapé, se vocês pesquisarem, custa de R$20 a R$30, tá? Não é um livro tão caro assim, e é um livro que vale a pena. Como eu falei, é um livro extremamente bem traduzido, sem erros de português, erros de digitação, nada. É um livro impecável nesse aspecto, então ponto para Alfaguara. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até uma próxima resenha. Até mais.